Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse bate-papo do portal Carreira do Advogado. Todo mundo muito animado, todo mundo aqui comigo. Então esse é o espírito, essa é a visão. Você que está chegando agora, você que já está se acomodando aqui, já aproveita e faz duas coisinhas muito importantes. Você já vai abaixo desse vídeo agora mesmo e já deixar o seu like. Isso mesmo, deixa o seu like para que outras pessoas vejam que esse encontro está ocorrendo e também já aproveite isso mesmo. E você que não está inscrito ainda, se inscreve em nosso canal para você ter acesso a esse chat maravilhoso, para você poder bater esse papo com a gente, poder estar mais envolvido aqui, estar mais junto ao longo do nosso encontro. Você precisa estar inscrito em nosso canal. Então já aproveita, tô dando aqui um toque no visual, já se inscreve em nosso canal e vem comigo. Quem é aqui tá falando, de onde você tá falando? Coloca aqui para mim de onde você tá falando. Se você já advoga na área de regularização de imóveis de inventário, como é que tá a sua rotina? O que que você tem feito? Quais são suas expectativas para hoje? Esse é o momento da gente interagir, da gente construir esses laços, que daqui a pouco a gente já começa a nossa aula. E hoje a nossa aula, nosso encontro, nosso bate-papo é bem especial. Eu trouxe uma visão muito interessante, de forma única aqui para o portal Carreira do Advogado, que é pegar casos práticos. Isso mesmo, vocês, meus alunos, trouxeram casos reais, histórias reais para mim. Eu segmentei eles, transformei numa listinha de casos e a gente vai entender o caso e imediatamente já vamos entender as estratégias que foram utilizadas para que esses imóveis possam ser regularizados, as estratégias utilizadas para o sucesso dentro dessas ações. Então vai ser uma oportunidade única para você que está comigo. E já aproveitando, já vendo aí que Dr. Well Marte, bom dia Dr. Well, seja bem-vindo, que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Dr. Ricardo Travasso também está aqui com a gente. Doutora Maria do Carmo Dias, bom dia. Ela fala do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, minha Excelência. Que prazer imenso ter a senhora aqui conosco. Deixa eu ver mais quem é que está aqui com a gente. Doutora Maria do Carmo. Doutora Marli Coutinho também está com a gente. Seja muito bem-vindo, doutora Marli. Que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Deixa eu ver mais quem está comigo. Isso mesmo, você que está chegando agora, você que já está aqui conosco, já coloca aqui embaixo de onde você está falando. Isso mesmo, já para ir nos aquecendo para fins de nosso bate-papo. Doutor Álvaro, um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Acomode-se aqui nesse ambiente. Doutor Vanderlei Alves, bom dia, galera do mundo jurídico, bom dia, excelência, que prazer imenso ter Vossa Senhoria aqui conosco, abrilhantando ainda mais o nosso encontro. Doutora Carla Farias, doutora Carla Glenda, ela é de Belém do Pará, ela foi recém-aprovada na OAB, que coisa maravilhosa, doutora Carla. Então a senhora está no ambiente e no lugar certo, seja bem-vinda aos quadros da ordem. A senhora hoje vai ter um encontro sobre uma das visões mais práticas de regularização de imóveis. Eu já falo tanto para a doutora Carla como para todo mundo que está aqui, que regularização de imóveis é uma das áreas mais rentáveis de advocacia, uma das áreas mais comuns. O Brasil, genuinamente, eu garanto isso a você, é um país que é de muitas posses. Muitas cidades são 95%, 96%, 97% dos imóveis derivados de posse. Inclusive, você pode ter aí, nesse exato momento, sua casa, a casa de sua mãe, de seus pais, seus familiares, de seus amigos, serem derivados de posse. Então, regularização de imóveis é muito conectada à advocacia. Então, é uma excelente área para quem está começando, para quem deseja entrar, seja em relação à demanda, seja em relação à rentabilidade. E doutora Sofia também já está aqui com a gente, ela fala de Vila Velha, no Espírito Santo. Bom dia, doutora Sofia. Um beijo, um abraço, seja muito bem-vinda. Doutor Juraci da Penha, bom dia a todos. Bom dia, doutor Juraci, que prazer imenso, pessoal. 2 minutinhos, nós já vamos iniciar o nosso encontro. E você que está chegando aí agora, está entendendo mais ou menos como é que estão as coisas, deixa eu te dar uma dica muito especial. Já aproveita nesse exato momento, já vai aqui embaixo, deixa o seu like, isso é muito importante para que outras pessoas vejam que esse encontro está ocorrendo, para que mais pessoas vejam que tudo isso aqui está ocorrendo nesse exato momento, tal qual para nós. Bem como você já se inscreve em nosso canal. Lembra de uma coisa, para você poder participar desse chat maravilhoso, para poder você trocar uma ideia comigo daqui a pouco dentro do nosso bate-papo, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então logo abaixo vai ter o botão inscrever-se em vermelho, clica nele, se inscreve, vem comigo para esse bate-papo maravilhoso. E já aproveitando aqui, já em ritmo de início da nossa conversa,
eu gostaria de saber algo. Quem está me assistindo ao vivo pela primeira vez? Isso mesmo, se você está me assistindo ao vivo, uma aula ao vivo, já participou, ou não, nunca participou de uma aula ao vivo, de um bate-papo, nenhum encontro ao vivo comigo, digita o número 1. Se você já esteve comigo em outras oportunidades, em aulas, em bate-papos, em diversas outras iniciativas aqui, você digita o número 2. Lembrando, quem está comigo pela primeira vez em uma aula ao vivo, digita o número 1. Quem já esteve comigo em outras oportunidades, digita o número 2. Isso é muito importante para nós entendermos até quem está aqui com a gente, para lidar com muitos temas sensíveis na regularização de imóveis. Iremos trabalhar hoje, então entender esse público é muito bom. Doutora Carla está conosco aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, doutora Carla. Está no lugar e na hora certa para iniciar nessa jornada da regularização de imóveis. Quem mais que está aqui pela primeira vez ou quem já esteve comigo em outras oportunidades? Primeira vez, número 1. Quem já esteve em outros encontros, digita o número 2. Doutor Fernando Veloso está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Doutor Juraci Fernandes da Penha já esteve conosco em outras oportunidades. Doutora Maria do Carmo Dias também já esteve conosco em outras oportunidades. Doutor Álvaro já esteve conosco em outras oportunidades. Está bem mesclado hoje, né? Doutora Naira Knauer, eu acredito que é assim que se pronuncia o seu nome, Excelência. Está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter Vossa Excelência. Está bem mesclado. Quem está comigo pela primeira vez, o número 1. Quem já esteve comigo em outras oportunidades, digita o número 2. E aos meus queridos colegas, amigos e amigas, advogados e advogadas que aqui estão presentes, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou o professor Elicelton Farias aqui do portal Carreira do Advogado. Serei o seu preceptor ao longo dessa conversa. Quem está aqui pela primeira vez, é um prazer imenso receber vocês. Eu queria agradecer em nome do portal Carreira do Advogado. Queria agradecer em nome da minha pessoa a presença, a participação. Quem já esteve comigo em outros carnavais, quem já esteve comigo em outras oportunidades, fica aqui os meus sinceros agradecimentos também. São vocês que abrilhantam e nos motivam cada dia mais. É um prazer imenso poder compartilhar esse momento aos meus amigos que estão chegando agora, estão situando, eu repito, o nosso encontro hoje ele é muito especial. São estudos de casos práticos relacionados à regularização de imóveis de inventário. Meus alunos, tanto nosso curso de regularização de imóveis, como os muitos de vocês em nosso encontro, em nossas lives, em nossos momentos, em nossos bate-papos, trouxeram questionamentos muito importantes e válidos. Então eu selecionei alguns casos práticos, isso mesmo, histórias reais, casos concretos de alunos e vou responder ao vivo e a cores aqui com vocês. É a oportunidade da gente entrar nesse mundo prático da regularização de imóveis, dicas essas que vocês vão estar utilizando aí nos escritórios de vocês, na atuação de vocês perante essas situações. Foram selecionadas com muito carinho, a dedo, de forma que vai lhe auxiliar demais mesmo. Então, prestem todos atenção, esse é nosso objetivo da nossa conversa hoje aqui. Sou o professor Elicelton Farias, sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário João Pessoa, pós-graduado em Direito Constitucional e Processo Constitucional. Eu sou especialista em regularização de imóveis no inventário aqui do portal Carreira do Advogado. E hoje nós iremos mergulhar nesse mundo. Eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, não tiveram nenhuma matéria na faculdade sobre direito cartorário, sobre regularização de imóveis. É uma seara que muitas vezes a gente entra cego de fato, só na prática tateando. Qual é a minha missão como professor aqui? Encurtar caminhos, lhe auxiliar a não cometer muitos erros que eu cometi, a não entrar ou falhar em muitas áreas que eu falhei. Atalhos que eu aprendi e hoje ensino e vou ensinar para vocês a partir desse exato momento. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez reforço, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Yoshis, doutora Silmara, doutor Aguinaldo também está aqui com a gente, doutor Lidemar e doutora Sueli. Estamos diante do nosso primeiro caso. Aproveitando para reforçar algo muito importante que chegou agora. Pessoal, deixa o seu like aí. Abaixo do vídeo tem um símbolozinho do joinha, isso é muito importante pra gente. Deixa o seu like e aproveita para você ter acesso a esse chat, para você poder participar, você interagir em nosso bate-papo. Você precisa estar inscrito em nosso canal. Então, abaixo de nossa aula aqui, tem um nomezinho chamado inscrever-se. É só clicar, se inscrever que você vai ter acesso a esse chat. E tem uma coisa muito importante, um último aviso para
para dar para vocês. Eu sei que isso aqui é um bate-papo, de forma nenhuma eu quero transformar isso num monólogo, eu quero muito interagir, irei interagir demais com vocês. E esse momento terá uma especificidade. Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, vocês vão poder trazer seus questionamentos, suas dúvidas, seus casos concretos, que ao término aqui do nosso encontro, na parte finalzinha aqui do nosso bate-papo, eu vou estar respondendo todo mundo. Então, se você aí, preste bem atenção, tem aí um caso concreto, um questionamento que eu sei que muitos de vocês têm, anota ele, guarda ele aqui no cantinho, um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu garanto, eu vou estar respondendo todo mundo aqui no chat, meus colegas que já participaram de outros encontros comigo, que estão aqui, já sabem muito bem, eu vou estar respondendo todo mundo. Então, se você tem um caso concreto, tem um questionamento, tá para ter uma reunião inicial com seu cliente, o juiz despachou, você não sabe o que fazer, tá para pegar um caso, já tá com um caso, guarda ele, guarda seu questionamento, que eu vou estar respondendo todo mundo daqui a pouquinho. E claro, para eu poder responder, você precisa perguntar aqui no chat, e logo você precisa se inscrever no canal, então clica, se inscreve. Todo mundo entendido, considerações iniciais muito bem feitas, foi muito bem claro. Vamos iniciar o jogo agora mesmo. Pessoal, mais uma vez eu repito, esse nosso encontro ele derivou de uma realidade muito comum aqui no portal Carreira do Advogado, sobre regularização de imóveis partindo de inventários. E muitos colegas, como vocês em encontros, muitos colegas em aulas, muitos colegas dentro de nosso curso trouxeram questionamentos. Esses são casos reais mesmo, são casos reais, histórias reais, clientes deles que trouxeram essa realidade e, consequentemente, eu escolhi a dedo, com muito cuidado, alguns casos para trazer para vocês, que vocês vão estar utilizando na prática, vocês vão estar utilizando no escritório de vocês, vocês vão estar utilizando aí dentro da sua atuação perante essas espécies de regularização. E o caso 1 tem a ver com o procedimento pós-inventário. A regularização de imóveis, ela é muito flutuante ao longo de um processo de inventário. Ela ocorre muitas vezes antes de um inventário, a gente vai ver isso hoje, antes do inventário, durante o inventário e posteriormente o inventário. Nesse caso aqui específico, houve uma situação. Professor, ele perguntou, como a gente faz um desmembramento? Minha cliente já terminou o inventário, ela era um inventário esposa e 3 filhos. Então, provavelmente o chefe de família, o pai dessa família faleceu e deixou uma esposa e 2 filhos, beleza? Tem 3 imóveis. Na partilha, cada um ficou com 1/3 de cada unidade. Ela quer doar junto com o filho, portanto tem 75% do sobrado em que o outro filho já está morando. Pessoal, quando a gente pensa desmembramento ela é uma alteração na base registral de um imóvel. Então, a primeira coisa que a gente pensa em desmembramento é que esse imóvel ele tem uma matrícula. Vamos pontuar para você entender um pouco mais. Eu trouxe aqui o nosso... Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui para trabalhar de forma mais exata. Pessoal, quando a gente pensa em desmembramento... Olha só. Quando a gente pensa em desmembramento, nós estamos pensando em alterações na base registral. Então, eu pressuponho que esse imóvel que derivou do inventário, ele ficou em uma matrícula. Isso é muito comum, pessoal. Quando a gente está com imóvel de inventário, principalmente quando os herdeiros estão em conflito, ou quando não é possível a divisão, temos problema na divisão, 2 coisas podem acontecer e acontecem muito. É que ao término do processo do inventário, o juiz forme condomínios ou com posses. Um exemplo, eu tenho aqui um terreno, tá? Eu tenho aqui um terreno que não foi dividido ainda, os herdeiros estão num conflito danado no processo de inventário. Olha, eu quero ficar com a parte que tem um rio, eu quero ficar com a parte da cerca, a parte da estrada, enfim, aqueles conflitos naturais de inventário. Sabe o que o juiz faz? Saber de uma coisa, não vai dividir nada desse imóvel, vou encerrar esse processo de inventário, transformando todo esse imóvel em um condomínio, se tiver o quê? Proprietário, ou seja, registro no registro de imóveis, ou vou transformar numa composta. Todo mundo é possuidor desse imóvel ao mesmo tempo. Lá na frente vocês entram com a ação adequada, vocês entram com as medidas adequadas para dividir essa posse ou dividir esse registro. Isso é muito comum mesmo. Então, o que acontece? Quando se forma condomínios, eu posso estar entrando com uma ação ou uma medida extrajudicial. Extrajudicial por quê? Todo mundo está de acordo com a divisão, pode dividir muito bem lá,
sem muita dor de cabeça esse condomínio. Então vou lá, entro com uma respectiva divisão do condomínio, não tem problema, funciona super bem e funciona o jogo. Outro cenário que pode acontecer, é em relação à formação. Senhor, meus amigos e minhas amigas, tivemos uma variação aqui de internet, coisa normal que acontece em encontros ao vivo. Tivemos essa variação, mas já voltamos, já estamos de volta ao jogo aqui, tudo estabilizado. Vamos continuar onde exatamente nós paramos, que foi sobre uma alteração na base registral chamada desmembramento de matrícula. Entenda uma coisa, quando a gente termina o processo de inventário, todo mundo se acomodando novamente, segue o jogo. Quando a gente termina um processo de inventário, a gente pode formar condomínios. Então, nessa extinção de condomínios, a gente efetua uma divisão, uma ação para extinção de condomínio. Quando terminamos em posse, a gente pode estabelecer uma divisão de posse, normalmente também judicialmente. O que esse aluno estava perguntando é um tema um pouquinho diferente da extinção de condomínios. Ele fez um processo de inventário. Nesse processo de inventário, não houve formação de condomínios em matrícula. Provavelmente, cada um dos filhos ficou com um imóvel. Fulano ficou com o imóvel tal, Beltrano ficou com o imóvel X, Y e Z e, consequentemente, agora, depois de um tempo, eles querem mudar essa divisão patrimonial. Entenda uma coisa, no momento que foi feito o inventário, que esses filhos receberam cada um a sua parte do imóvel, recebeu lá cada um uma pequena matrícula desse imóvel, acabou todas as obrigações entre si. Se não foi formado condomínio, acabou as obrigações entre si. Se eles querem fazer um desmembramento, cada um pode muito bem pegar o seu imóvel, principalmente quando a gente está com terra nua, e fazer esse desmembramento. Qual é o procedimento para fazer um desmembramento? O desmembramento ele pode se dar de duas formas. A mais comum é uma forma extrajudicial, de fato, perante um cartório de registro de imóveis, se dá entrada com requerimento para desmembramento. Eu adianto que você vai precisar de autorização da prefeitura para o desmembramento, se for área urbana. Você vai precisar também de outra coisinha, que é um memorial descritivo e planta, tanto do antes, como é que está a área hoje, como vai ficar. Por quê? É com base nessas informações que o próprio cartório de registro de imóveis vai dividir exatamente as terras. Olha, eu tenho uma terra aqui, que é uma área de 1.000 metros quadrados, eu quero dividir em duas partes de 500 metros quadrados, quero organizar dessa forma, eu tenho uma área de 50 hectares, quero dividir em três partes, por exemplo, de 15, de 17 hectares cada uma, tudo ali dividido. E onde é que vai estar essas informações? Na planta e memorial descritivo. Você vai juntar essa documentação e vai dar entrada perante o cartório de registro de imóveis para o procedimento de desmembramento, vai pagar os emolumentos e naturalmente iremos verificar se existem pendências em relação a esse imóvel, se existem problemas em relação a esse imóvel que permitam ou não o respectivo desmembramento. É isso que acontece, é isso que nós trabalhamos muito bem quando a gente está lidando com o desmembramento. Todo mundo compreendido? Voltamos aqui, todo mundo já aqueceu novamente, voltamos aqui da conexão, estamos no jogo. O segundo caso que um aluno trouxe para mim foi o seguinte: professor, se a doação de uma casa, único bem, foi feita de uma avó para a neta, então tem aqui uma avó, doou para uma neta. Tendo essa avó 2 filhos e os 2 assinarem consentindo ou fizeram a renúncia via escritura pública. Essa doação é válida? Após a morte dessa avó, pode haver anulação dessa doação? Pessoal, todo mundo aqui, preste bastante atenção nisso aqui. A gente começou a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, tratando sobre uma alteração em momentos posteriores ao inventário. Aqui, eu tive um problema antes mesmo de um falecimento, que isso desemboca muito em processos de inventário. O que acontece? Imagina ali que o pai, que a mãe começa a doar, quando em vida estiver, é uma coisa normal, doa um apartamento para um filho, doa um carro para um filho, uma casa. Esses itens que têm um valor patrimonial exacerbado, por assim dizer. Doa bens para os filhos, isso é uma coisa muito comum. Ocorre
E essas doações têm consequências práticas lá na frente, têm consequências práticas em um processo de inventário. Isso é uma realidade muito comum, isso é algo que acontece demais, provavelmente você vai estar sujeito. Ocorre que essas doações, quando em vida foram feitas, geram algumas consequências após a morte. Olha o caso bem dessa dona. Olha, professor, uma avó, provavelmente tem um contato bem maior com essa neta, efetuou a doação de um patrimônio para essa neta. Posteriormente à doação desse patrimônio, ela teve um temor. Se por um acaso ela vier a falecer, se já não faleceu nessa realidade, essa doação é válida? Como é que funciona? Pessoal, antes do inventário, duas coisas são muito comuns: a compra e venda e a doação. É possível os pais venderem para os filhos? É sim possível. Só que necessita de uma observação. E na compra e venda, não na doação, preste bem atenção nessa diferença. Se faz, sim, necessária a autorização dos demais herdeiros. Na compra e venda, professor, sim, na compra e venda. Por quê? Porque pode existir espécies de fraudes, ou nem fraudes, o nome certo é simulações em compra e venda entre pais e filhos. Uma coisa que eu já estou cansado de ver isso, pessoal. Imagina ali que o pai está casado com a senhora e tem aqueles filhos do casamento, e tem outros filhos fora do casamento, que consequentemente tem um relacionamento um pouco mais distanciado, um pouco mais agressivo, mais tóxico, por assim como você queira chamar, em outras palavras. Ele quer deixar o patrimônio para esses filhos do casamento, mas não outros filhos que ele teve em outro relacionamento, em outro casamento, estão em conflito. O pai quer privilegiar filhos em relação aos outros. Ele sabe que não pode fazer doação até então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compra e venda, uma simulação. Ou seja, eu coloco lá esse imóvel, o imóvel vale 200 mil, mas eu coloco que vale 50, que ele pode pagar, ou mesmo eu boto que o imóvel vale tanto e ele não me paga nada. Uma espécie de simulação a fraudar um negócio jurídico. Isso é muito comum na prática e causa diversas dores de cabeça. Por isso, a lei determinou que quando está fazendo compra e venda entre pais e filhos, ascendentes e descendentes, os irmãos também interessados, que também terão direito a esse patrimônio, precisam anuir, precisam concordar. Ou seja, assinar essa escritura pública. Na doação, isso muda um pouco. Na doação, a gente não precisa da anuência. Isso mesmo, um pai pode normalmente, sem precisar da anuência de ninguém, doar um bem para um filho. No caso aqui, uma avó pode doar para a neta, sem problema nenhum. Isso pode ser feito. Só que essa doação, ela tem uma consequência futura. E isso a gente conversa dentro de um processo de inventário. Essa consequência futura chama-se colação de bens. Todas as vezes que um pai doa para um filho em vida um imóvel, um automóvel, bens de um valor considerável, quando se chega no inventário, esse filho precisa entrar no inventário e dizer: olha, eu recebi do meu pai um imóvel, eu recebi do meu pai um automóvel, enfim, eu recebi do meu pai esse patrimônio. Para quê? Para que quando o juiz verificar a existência desse patrimônio que foi entregue, ele vai verificar com aquilo que ainda falta ser trazido no inventário, de maneira tal que esse herdeiro que já recebeu o patrimônio não receba mais ainda e fique com muitos bens em relação aos seus irmãos. Imagina, um herdeiro ficou com uma casa que o pai doou e ainda assim ficou com terreno, ainda ficou com dinheiro, em detrimento do pobre dos irmãos, que às vezes só ficou ali com um pequeno pedaço de um terreno, ou muitas vezes um valor pecuniário que não chega nem perto daquele outro filho recebeu por doação. Esse filho precisa dizer: olha, quando o papai falecer, antes de papai falecer, entregou para mim essa casa aqui. Logo, eu estou trazendo e informando no inventário. Logo, na divisão desse inventário, ele vai receber uma parcela menor de patrimônio, de forma a igualar as heranças. Isso é a implicação da doação. O que acontece para a gente livrar essa realidade? Uma das formas de livrar essa realidade será que você coloque na escritura pública de doação uma cláusula de não colação. Em outras palavras, coloque na escritura pública de doação que esse imóvel não precisa no futuro participar do inventário. Isso precisa ser uma cláusula expressa, informando que a avó doou da sua parte não pertencente à legítima, aquela parte que ela tem aberta para efetuar qualquer doação.
Se ela faz isso, lá na frente a neta não precisa colacionar. Aqui, todo mundo consentiu com a doação. Aqui, todo mundo assinou. Se essa doação aqui tem uma cláusula de não colação, ela não estará sujeita a nulidades, tal qual, quando for feito o inventário dessa avó, os filhos pegam o restante do patrimônio e essa neta não precisa colacionar. Essa neta não precisa trazer no inventário esse patrimônio. Por quê? Porque na escritura pública de doação tinha uma cláusula de não colação de bens. Está todo mundo compreendendo? Professor, estou com o senhor, estou entendendo, está tudo no jeito aqui, todo mundo compreendendo. São temas delicados, temas que vocês vão enfrentar na prática. Desmembramento de imóveis, doação de bens, tanto no inventário quanto posterior ao inventário, bem como você também advogando para anular respectivas doações dessa natureza. Todo mundo compreendendo, todo mundo pegando a visão aqui. Isso é sistemática de doações em vida que terão implicações no inventário, terão implicações na regularização de imóveis. E até de forma complementar, professor, para fins de regularização, o que a gente faz? Olha, para fins de regularização é muito simples aqui. Se essa neta recebeu a posse desse patrimônio, ela vai ter que tomar medidas de regularização de imóveis. É um uso capião, por exemplo, é a própria exigência do registro de um terceiro, ou muitas vezes outros procedimentos, uma adjudicação compulsória, cessão de direitos hereditários, enfim, diversos outros atos. Se ela já recebeu a propriedade, então a gente não precisa nem pensar em regularização, porque ela já registra diretamente esse imóvel que estava em nome da vovó dela. Todo mundo compreendeu isso, todo mundo pegou essa ideia, essa é a sistemática de doação. Vamos seguir aqui para um terceiro caso que eu preparei com muito carinho. Olha só, olha esse caso concreto e essa visão para você estar aplicando aí. Olha o que o aluno perguntou. Professor, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Uma pessoa morreu, bacana, e deixou uma casa sem registro nenhum. Deixou 2 filhos como herdeiros. Informações preliminares desse caso. A gente tem uma casa, ela não tem registro algum. Ela não tem registro algum, eu estou diante de um cenário de uma casa tão somente derivada de posse. Lembra, pessoal, para que o imóvel esteja regular, por assim dizer, para que o imóvel esteja com propriedade, esse imóvel precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis. Se esse imóvel não está registrado no cartório do registro de imóveis, eu posso dizer que aquela pessoa que está cuidando desse imóvel, o dono desse imóvel, na verdade é apenas um possuidor. Se ele é um possuidor, eu preciso tomar outras medidas para trazer esse imóvel para o nome do possuidor. Inclusive, é uma grande realidade, para muitos que não sabem, muitos que chegaram agora, a grande realidade do Brasil é que a maioria dos imóveis, cidades grandes, menores, em todas as regiões, são posses. Existem muitas cidades que 95%, 98% dos imóveis são posses, principalmente a área urbana. É real, isso é muitas cidades mesmo. Então, regularização de imóveis tem uma demanda gigantesca no mercado. Regularização de imóveis é uma realidade que você, como advogado, vai se deparar diuturnamente. Vamos lá. Ocorre, ele falando aqui, que um dos filhos deu um imóvel para compensar a parte do seu irmão e ficou com o imóvel só para ele. Veja só, ele ficou com o imóvel só para ele e deu outro imóvel para compensar. Não houve abertura do inventário. Por segurança jurídica, não houve entrega da escritura do imóvel, que seria o pagamento. Professor, nesse caso, qual a melhor saída para dar segurança ao herdeiro que vai ficar com a casa sem registro? Pessoal, entenda uma coisa. Um desses herdeiros ficou com a casa sem registro e o restante ficou com a outra parte do patrimônio. O doutor aqui quer saber como a gente vai organizar isso de uma forma que dê uma segurança jurídica. Pessoal, na verdade isso aqui é uma realidade que muitos de vocês vão encontrar em processos de inventário, que são as costuras. O que é uma costura? É aquele remendozinho, quando uma coisa deveria ser feita e é feita outra, e isso não tem nem a ver com advogado ou com advogada. Isso muitas vezes é a opção do cliente mesmo, porque não quer gastar, quer algo mais simples, não está afim. Olha, cabeça de cliente é outra realidade. Então, isso é muito comum mesmo, enfrentar esses problemas relacionados a essas emendas e costuras. Então, o
que aconteceu aqui? Como é que a gente vai dar segurança jurídica num cenário desse? Quando a gente está com transmissões de posse ou propriedade antes de processos de inventário, a gente tem um contrato específico para ser feito, uma forma específica e um contrato específico que se presta a resolver esse problema. O nome desse instrumento jurídico é cessão de direitos hereditários. O que é uma cessão de direitos hereditários? É o direito de alguém para interagir e entrar em um inventário futuro. Em outras palavras, eu vendo os meus direitos hereditários e esse comprador, no futuro, pode entrar num processo de inventário para tomar para si esses direitos hereditários que ele comprou. Eu não compro o imóvel propriamente dito, eu compro os direitos hereditários àquele imóvel. A expressão é diferente, na prática é diferente também. Então, se eu estou com dois irmãos aqui, um irmão ficou com o restante do patrimônio, e como forma de compensar ou equilibrar essa herança, o outro irmão ficou com outro imóvel. Eles organizaram entre si, foi ali conversa entre si mesmo, não vão fazer inventário, não fizeram inventário. Como é que a gente pode dividir isso? A gente pode montar uma seção de direitos hereditários, equilibrando o que fica com cada um e dando essa segurança jurídica. O que seria o certo aqui? Seria o certo era fazer um inventário, nem que seja um inventário extrajudicial, através de uma escritura pública, que a gente resolveria todos esses problemas, ficaria tudo equilibrado, todo mundo ia ter tempo, festa e glória. Mas se isso não ocorreu, o instrumento mais seguro seria uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, onde um irmão entrega para outro essa respectiva parcela de patrimônio. Isso é uma das formas. Muitas vezes nem isso os seus clientes querem fazer, então fazem boi e velho contrato de gaveta com duas testemunhas assinando. É algo mais difícil de ser provado, é algo mais difícil de ser delimitado. Qual é a insegurança que eu vou falar a verdade para vocês, qual é a insegurança que essas espécies de partilha geram? Essas espécies de partilha, falando bem sério com vocês, não vão gerar direito adquirido. Elas podem sim ser rediscutidas no âmbito de um processo de inventário, se for aberto. É por isso que eu sempre falo, você está com uma divisão, se essa família tem esse histórico, isso é outra dica que eu dou para vocês, de ter essas espécies de confusões e por aí vai. Muitas vezes é mais interessante fazer de fato o procedimento adequado, que seria o inventário. Porque se você trabalha com contratos, com divisões informais ou algo dessa natureza, diante aqui desse procedimento de regularização de entrega de patrimônio, saiba que em um futuro, se for aberto o inventário, esse patrimônio pode vir a ser discutido novamente. E por um acaso, se ele vir a ser discutido novamente, possa ser que essas situações possam ser anuladas ou remanejadas, o que causa muitas vezes muita dor de cabeça para os clientes, principalmente quando já montaram ali sua casa, seu comércio, já montaram ali sua estrutura. Então vale bem essa observação para evitar percalços futuros. Pessoal, tá todo mundo compreendendo? Tá todo mundo entendendo aqui? Coloca aqui no chat para mim, professor, estou compreendendo. Professor, eu entendi, para a gente criar esse ambiente. Lembrando, isso aqui é o bate-papo do carreiro do advogado. Então, eu não quero que isso aqui se transforme de forma nenhuma em monólogo. Quero que a gente possa interagir, possa todo mundo dar esse feedback. Nós trabalhamos cada vez mais. Muitos de vocês, eu já estou vendo aqui no chat, estão fazendo perguntas, estão fazendo questionamentos. Isso é maravilhoso. Esse é o espírito da coisa, essa é a nossa visão. Só quero que você guarde, pega um lápis, pega um papel, anota isso aqui em um cantinho, que daqui a pouco a gente volta a conversar, daqui a pouco a gente volta a trabalhar mais, daqui a pouco eu vou responder todo mundo, não se preocupe, eu respondo todo mundo. Afinal, essa é a ideia aqui do bate-papo. Então, vamos nessa. A doutora Marli disse que está compreendendo, está adorando a aula. Muito bem, doutora Marli. Que frase maravilhosa, isso prova que estamos aqui na nossa direção adequada. São casos muitas vezes um pouco mais complexos mesmo. Isso são casos reais, pessoal. O que vocês estão lendo aqui não foi algo que o professor inventou, não. Isso são histórias reais, casos reais de meus alunos e casos que vocês vão se deparar. Quando vocês lidam com regularização de imóveis de inventário, imóveis para regularizar, inventários mal terminados e afins, vocês vão estar lidando exatamente com essa espécie de cenário aqui. Não vai ter muitas vezes coisas mais fáceis. São esses tipos de cenário, inventários que não foram bem
remanejados, problemas que deram no cartório de registro de imóveis, herdeiros entrando em conflito. Tudo isso é real, acontece, já estou cansado de ver. E vocês terão a oportunidade de também enfrentar esse cenário. Tudo ok, né, doutora Carla? Muito bom, doutor Luzier. Aula muito boa, bacana. Vamos seguir para o caso 4, que de igual forma iremos trabalhar esses cenários. E olha só, do caso 4 diz o seguinte: bom dia, professor, bacana. Me tira uma dúvida, por favor. Vamos lá. Professor, e quando na petição inicial o autor não soube exatamente o paradeiro do proprietário do imóvel, como podemos qualificá-lo? Uma coisa que vocês precisam ter em mente, quando ela falou petição inicial aqui, ela está fazendo menção a uso capião, tá bom? Quando na petição inicial usa esse termo de uso capião, o autor não souber exatamente o paradeiro do proprietário do imóvel, como é que a gente vai qualificar ele? Eu tenho uma certidão de inteiro teor que traz o nome do proprietário e também a procuração do antigo dono, vendendo o imóvel ao atual dono, cliente dela. Ocorre que morreu o antigo proprietário, que tem um registro do cartório em seu nome, e o comprador, e ficou apenas os herdeiros. Eu devo fazer os capião em nome do comprador atual ou do nome da filha do segundo comprador? Olha que cenário bacana a gente tem aqui. Olha que cenário que merece uma atenção toda especial de vocês. Eu vou até colocar isso aqui que vai facilitar demais a nossa conversa, que eu preciso desenhar isso. Aqui a gente vai estar enfrentando dois cenários. Primeiramente, uso capião sem polo passivo ou polo passivo desconhecido, ou como vocês queiram chamar. E em segundo lugar, vocês também estarão enfrentando uso capião derivados de processos de inventário. Deixa eu só puxar isso para cá, muito bem. Isso aqui é o nosso quadro que a gente estava conversando. Pronto, voltamos aqui para o nosso caso concreto. E vê só que cenário interessante. Ela disse, vamos vencer por partes, do fim para o início. Ela disse que o pai dela comprou um imóvel. Esse imóvel, pensa comigo, tá? Foco aqui. Esse imóvel era só uma posse. Então, esse imóvel não estava registrado em nome do pai dela. Estava registrado, vamos dar nome aos bois aqui. Estava registrado em nome de um terceiro. Esse nome terceiro aqui é o seu Pedro. Ok? Estava registrado em nome do seu Pedro. Posteriormente, esse pai faleceu. Ele está lá com o imóvelzinho dele. Estava com o imóvel dele até o dia que faleceu. E agora, os herdeiros estão recebendo esse imóvel e não sabem o que fazer. Olha, a gente quer trazer esse imóvel para o nome da gente, quer regularizar, quer deixar no jeito. O que a gente faz, como a gente faz? Foca aqui comigo. Se esse pai ele faleceu, pessoal, existe um instrumento legal que efetua a transmissão de posse. Por quê? Os herdeiros agora, vamos botar Ana e Maria, vamos colocar assim, estão querendo trazer esse imóvel para o nome delas. Só que elas não podem requerer diretamente um uso capião. Por quê? Porque elas não têm o comprovante, vamos falar assim, de como adquiriram esse imóvel. Como assim, professor? Mas o pai dela faleceu? Sim. O pai dela faleceu e deixou esse bem? Sim, tudo certo. Mas eu preciso ter um documento que comprove que esse bem foi transmitido para Ana e Maria. Minha gente, pensa comigo aqui, só um minutinho. Por favor, pense comigo. Qual é o instrumento que comprova que esse bem foi passado do pai para Ana e Maria? É um inventário. É um formal de partilha. Então, antes de Ana e Maria pensar em uso capião desse imóvel aqui, que não tem registro, está em nome de Pedro, elas precisam pensar em fazer o inventário do pai delas. Faz o inventário do pai delas, traz para dentro desse inventário a divisão dos direitos possessórios normal, manualzinho de procedimento, efetua o inventário desses direitos possessórios e, consequentemente, passa para Ana e Maria. Então, vamos imaginar. Foi feito o inventário do pai. De quê? Inventário dos direitos possessórios sobre esse terreno. Esse terreno foi passado no formal de partilha para Ana e Maria. As duas hoje são donas desse terreno.
tudo bem? Passaram através de quê? De um inventário. Aí agora a Ana Maria tá com a posse da maneira adequada desse terreno e tá com outro problema. Qual é o problema? Elas querem entrar com ação de uso capião, muito boa ação para entrar com isso aqui, tem no prazo, ok. Só que elas não têm conhecimento, não sabem onde está o danado do Pedro. Isso, o que vocês vão enfrentar disso na prática, não está escrito no jornal. Sério mesmo. Ninguém sabe onde está Pedro. A sorte é que esse imóvel ainda tem um registro. Vocês vão enfrentar cenários que o imóvel não tem registro em nome de ninguém. Aqui ainda tem o nome de Pedro. Esse fato impede a uso capião? Não. O que elas podem fazer? Elas podem colocar no polo passivo mesmo Pedro, sim. Pedro, elas têm ciência que Pedro faleceu. Os herdeiros dele, ou pelo menos os herdeiros conhecidos de Pedro. Porque, independente desse cenário, elas vão fazer uma coisa. No corpo da exordial de uso capião, elas vão pedir uma citação simples. Que a citação... Tá cortando não, né? Por edital. Elas vão pedir a citação por edital logo, independente da gente saber o paradeiro de Pedro ou não, vai ser a citação para o doutor juiz. Olha, esse imóvel eu recebi do meu pai que foi feito aqui no inventário. Esse imóvel, segundo a certidão de inteiro teor, pertence ao senhor Pedro da Silva Sauro. Nós não sabemos onde mora o senhor Pedro da Silva Sauro, não sabemos se está vivo, não sabemos se está morto, nem temos condições de saber. Temos pouquíssimas informações sobre ele, por isso eu peço que nos autos dessa ação de uso capião proceda-se com a expedição do competente edital para que o senhor Pedro da Silva Sauro seja citado. É isso que resolve. No polo passivo, continuam eles. Agora, uma dica complementar a essa daqui. Professor, eu estou no cenário que, na verdade, a gente não sabe ou não tem nenhum registro. Você foi lá no cartório de registro de imóveis da localidade do imóvel, esse imóvel não está que eu moro, não está em nome de ninguém, não tem registro nenhum. É um imóvel devoluto, entregue ao além. Normal, acontece demais. Já dei até aula sobre isso. O que a gente faz quando está com esse cenário? Quando a gente está com essa situação, teremos alterações no polo passivo da ação de uso capião. Ao invés de eu colocar o proprietário, que era o senhor Pedro da Silva Sauro, eu vou colocar os confrontantes. Porque eu não tenho, o imóvel não está em nome de ninguém, eu preciso indicar alguém no polo passivo. Então eu coloco os confrontantes desse imóvel no polo passivo, porque eles serão chamados ao processo, poderão apresentar contestação, ou mesmo poderão fazer nada. Coisa muito comum, poderão fazer nada, deixar quieto e deixar o procedimento de uso capião seguir normalmente. O que muda é essa sistemática do polo passivo quando nós vamos trazer não o Pedro da Silva Sauro, proprietário registral, como expressou a certidão de inteiro teor, mas sim agora os confrontantes de imóvel, em outras palavras, os vizinhos já à direita, da esquerda, se for um prédio ali do mesmo bloco, ou mesmo ali da mesma região do prédio. Tudo bem? Todo mundo entendeu a lógica por trás disso aqui. Então, esse foi o grande problema delas aqui. Poderão fazer uso capião? Poderão. Só que primeiro precisa fazer o inventário para posteriormente fazer a uso capião e pode colocar o seu Pedro da Silva Sauro e, consequentemente, pedir a citação por tal dele como dos herdeiros, que também às vezes os proprietários registrais falecem, você tem a ciência do falecimento, mas não sabe quem é os herdeiros ou não sabe o paradeiro dos herdeiros. É outro cenário que também ocorre e também você pode estar utilizando esse recurso do edital, muito utilizado na uso capião, por sinal, tanto na seara judicial quanto na seara extrajudicial. Todo mundo compreendeu essa de fato foram dicas muito preciosas. Uso capião de imóvel de inventário, transmissão dentro do inventário e polos passivos de ações de uso capião. E o caso 5, todo mundo entendeu? Confirma aqui no chat, vem aqui um minutinho. Todo mundo entendeu? Doutor Manuel, seja bem-vindo, faz tempo, né? Que bacana ter ele vendo. Doutor Yoshizo Nunes, entendendo tudo, excelente bate-papo, muito bacana, doutor. Doutor Alcindo também, entendendo tudo, muito bom pelo bate-papo, coisa bacana, todo mundo dando feedback, esse é o espírito. Doutora Sofia, minha querida, daqui a pouquinho eu já tô chegando, vou lhe responder com o maior prazer do mundo, tal qual todo mundo que perguntou, gente, tá com as dúvidas, vai guardando ela aí, que daqui a pouco eu vou estar respondendo tudo aqui no nosso bate-papo. Doutor Aguinaldo, positivo e operante, muito bom. Tá compreendendo? Esse é o espírito, doutora Sônia.
Tô trazendo doutora Sônia Estamos trabalhando casos práticos. O Manuel também tá entendendo tudo. Cara, isso foi muito, muito, muito bom mesmo. Sejam quem chegou aí ao longo dos autos da aula, sejam bem-vindos e vamos seguir o jogo. Professor, no caso 5 foi o seguinte. Professor, o bem é uma casa. Já delimitamos o patrimônio. São 15 herdeiros. Um tio e 14 sobrinhos. Vamos lá. Um tio e 14 sobrinhos. Dentro do inventário, o irmão herdeiro pode fazer a cessão de direitos hereditários a título gratuito a outros irmãos também herdeiros. Vamos lá. O bem é uma casa, são 15 herdeiros. É um tio e 14 sobrinhos ali em conflito. Dentro do inventário, um irmão, esse único irmão herdeiro, pode fazer a cessão de direitos hereditários a título gratuito a outros irmãos também herdeiros. Isso pode ser feito? Pode sim, pessoal. A cessão de direitos hereditários, ela se presta. Na teoria, né, na legislação nua e crua, a cessão de direitos hereditários deveria ocorrer tão somente dentro de processos de inventário e só ir para terceiros, pessoas externas no processo de inventário, se e tão somente se houvesse a anuência de todo mundo. Ocorre que na prática é feita tantas sessões para os participantes do inventário quanto para terceiros. É uma coisa que eu digo para vocês e falo com a maior naturalidade do mundo. Gente, entendam uma coisa. Sejam cooperadores em processos de inventário, por um motivo simples. Mais do que vocês, o juiz também quer pôr fim ao processo de inventário. Muitas vezes o processo de inventário é longo, herdeiros, confusão, documentação. Então, o mesmo interesse que vocês têm do processo de inventário chegar ao fim, o juiz também tem. Então, pensar de forma inteligente, montando estratégias processuais inteligentes, é a melhor coisa do mundo. Por isso que muitos desses pedidos, até de venda para terceiro, você vende para um terceiro, divide os herdeiros, que dividir dinheiro é a coisa mais fácil do mundo e evita conflitos em relação a bens físicos, bens móveis e imóveis. Todo mundo entendido? Então vamos lá. Professor, posso fazer isso? Pode. Uma cessão de direitos hereditários a título gratuito. Agora, aqui vale uma observação muito prudente para fins de regularização e para fins do próprio inventário. Quando a gente efetua cessão de direitos hereditários, que eu disse, não, vou renunciar, muitas vezes vocês vão ouvir esse termo, exatamente esse termo, não, fulano vai renunciar em favor de cicrano. Então, não existe esse papo de renunciar. Quando a gente está dentro do inventário, a gente ou tem cessão de direitos hereditários ou tem renúncia. É simples e objetivo. O que é renúncia? Eu dizer, olha, eu não quero mais essa herança, é de vocês. Tchau e benção. Eu não estou informando a quem eu quero direcionar essa herança. Estou dizendo, olha, tchau e benção, eu não quero mais, eu estou seguindo aqui minha vida, pode ficar com vocês. Eu estou renunciando completamente a essa herança. E o que muda nisso aqui? Quando eu efetuo uma renúncia de herança, ao invés de direcionar para alguém, essa renúncia vai para o espólio. Então vai ser dividido entre todas as partes restantes nesse processo. Diz, olha, eu estou fora. Então, tchau. Então, essa renúncia, esse patrimônio que eu deixei de lado, vai ser dividido entre todos os irmãos que estão ali. Não vai para o irmão X, Y, Z. Mas olha, eu quero efetuar renúncia em favor do meu irmão Y, X ou fulano de tal. Na verdade, o que está vendo aqui não é uma renúncia. Eu não renuncio indicando alguém. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma cessão de direitos hereditários a título gratuito, que é o nosso exemplo aqui. Vou dizer, olha, eu estou cedendo a minha parte de título gratuito para a doutora Nária. Está aqui. Entreguei a doutora Nária nesse exato momento, doutor Manuel nesse exato momento. Isso é uma cessão de direitos hereditários a título gratuito. Pode fazer isso? Pode sim. Só lembrando que esse irmão que vai receber esse novo patrimônio vai ficar responsável pelos 2 ITCMDs. Tanto dele, da parte que ele já tinha, como da nova parte. Por quê? Eu estou renunciando, eu estou saindo do jogo, meu amigo. Se eu estou renunciando o patrimônio, se eu estou efetuando essa cessão de direitos hereditários a título gratuito, eu estou saindo do jogo. É dever de fulano de tal resolver isso. Agora, entenda uma coisa aqui. Vamos, por favor, botar os pingos nos is nesse exato momento. Por quê? Uma cessão de direitos hereditários não é a transmissão do imóvel, não é a doação do imóvel. Uma cessão de direitos hereditários, eu repito, é a transmissão dos direitos hereditários de alguém. Só que essa transmissão por si só, essa cessão por si só, não dá o direito a um patrimônio.
eu preciso executar, vamos usar esse termo assim, essa cessão de direitos hereditários. E eu faço isso dentro de onde? Dentro de um processo de inventário. Nesse exemplo específico aqui, a gente vê que não vai ter problema. Por quê? Eles já estão fazendo essas sessões dentro de um processo de inventário. Já estão fazendo essas sessões dentro de um processo de inventário. Logo, quem comprar já sabe que já comprou a parte do irmão e vai seguindo o inventário para lá no final desse inventário pegar a parte dele do irmão. A gente tem mais dor de cabeça quando a gente começa a trabalhar com terceiros, vender para terceiros, que não seja da família, vender para um estranho. Por quê? Porque muitas vezes esse cidadão se acha que tem direito ao patrimônio, quando na verdade a forma de regularização será entrar com o inventário. Ele entra dentro desse processo de inventário se já está em curso, ou mesmo muitas vezes o cessionário abrir o inventário, que é o que eles não querem, o que muitas vezes no futuro resulta em uso capião. Esse é o cenário real. Nesse exemplo aqui específico, ele então vai ter esse problema, porque já está fazendo dentro do inventário e o comprador já tem ciência muito bem dessas informações e da condição do imóvel. Por isso, evita-se esse cenário. Todo mundo compreendido? Sistema de cessão de direitos hereditários, a gente trabalhou bem, fomos campeão, cessão de direitos hereditários, desmembramento, fomos em temas muito sensíveis. Porque, gente, a grande maioria desses imóveis de inventário que você vai estar regularizando são posses, terminar o inventário como posse, ou, muitas vezes, advém de cessões de direitos hereditários não cumpridas de maneira certa. O que eu já falei, o que eu já dei aula, o que eu já conversei sobre isso, não está escrito, de verdade. Porque muitas vezes o instrumento principal de transmissão patrimonial de imóveis presos em inventário é a cessão de direitos hereditários. Os compradores não tomam ciência disso, ou a grande maioria dos casos, provavelmente o caso de vocês que estão me assistindo nesse exato momento, os clientes vão comprar esses imóveis de todo jeito, sem assistência de ninguém, só ele, muitas vezes a mente deles, e começam a não tem nem ciência dos requisitos legais e das observações práticas que devem ser feitas. Só vai lá comprando, compra de todo jeito, e muitas vezes imóveis de valor elevado e não toma os cuidados necessários. Então, a pancada vem forte no futuro e está aí a jeito para desatar esses nós que foram criados. Professor, o caso 6 é o seguinte. Uma dúvida a respeito da cessão de direitos hereditários. Eu tenho um imóvel com RGI. Então, esse imóvel está registrado no cartório de registro de imóveis. Um casal com 3 filhas. O casal faleceu e não foi feito o inventário deles. Beleza. As 3 herdeiras concordam com a venda. Todo mundo quer vender esse imóvel, não tem. Uma das herdeiras também faleceu e não foi feito o inventário. A filha da herdeira falecida também concorda com a venda. Essa venda poderá ser feita através da cessão de direitos hereditários. Isso aqui, especificamente, eu preciso alinhar com você. Vamos imaginar que temos o casal. Certo? Eles faleceram e deixaram 3 filhas. Foi assim? Uma dessas filhas também faleceu e deixou uma filha. Eles não têm interesse nesse imóvel. E é justamente, só para lembrar aqui, deixou com a venda de uma casa. Uma casa? Isso mesmo. Um imóvel. Uma casa. Uma casinha aqui bem bonitinha. Uma casa aqui bem bonitinha para vocês compreenderem. Então, o que eu tenho aqui? B concorda com a venda. 1/3 desse imóvel. 2/3 desse imóvel concorda com a venda. E X, que é herdeira de A, também concorda com a venda. Ela quer saber, professor, eu posso estar fazendo uma cessão de direitos hereditários? Eu queria trabalhar algumas coisas preliminares antes de chegar nessa resposta. Olha só. O adequado seria muito bom se elas fizessem esse inventário. Inclusive, esse inventário pode ser um inventário que a gente chama de inventário cumulativo, porque reunirá mais de um autor ou autores da herança. No caso aqui, pode reunir no mesmo processo de inventário a mãe, o pai, né? A mãe e a filha que faleceu, a filha A. E fazer toda essa divisão desse imóvel em um processo de inventário. Não tem problema nenhum. Ou, que é o que elas estão querendo fazer, elas podem efetuar a venda desse imóvel.
Qual é o instrumento? É a cessão de direitos hereditários, sim. Professor, mas X, ela pode entrar e concordar em nome da mãe dela como representação legal do inventário e, consequentemente, efetuar isso. Não tem problema nenhum. Elas vão concordar com esse ato e efetuarão a cessão de direitos hereditários. Vamos dizer que elas cederam para a Andrade Construções. Aí vem a pergunta, que a gente não só quer saber até a cessão. Qual é o instrumento de cessão de direitos hereditários? Como é que é feita escritura pública? Só que o segundo passo já tem a ver com Andrade Construções, porque eles precisam regularizar esse imóvel. O que no futuro Andrade Construções terá que fazer? Andrade Construções, só com esse instrumento, não passa o imóvel para nome deles. Eles precisam abrir, de fato, esses inventários, pai da mãe, de forma cumulativa, para executar, vamos usar esse termo, a transferência dessa casa aqui e trazer para o nome delas. Por quê? A cessão de direitos hereditários não é um instrumento que passa um patrimônio. A cessão de direitos hereditários é o instrumento que dá, como fosse o ingresso para um jogo de futebol, que dá o direito desse comprador, desse cessionário, participar de um processo de inventário. Ah, mas não tem inventário aberto, ele abre. Esse é o cenário. Ou, no futuro, a depender do tempo e das condições desse imóvel, Andrade Construções pode apresentar uma ação de uso capião, mas com muitas ressalvas, principalmente do juiz ordenar, haja visto o instrumento pelo qual foi adquirido esse imóvel, entrar com um processo de inventário. Por que, pessoal? Tem esse risco quando a gente lidar com os capião. Que o inventário, ele não só se trata de transmissão do patrimônio do falecido. Isso é uma coisa que muitos de vocês não conta. O inventário ele tem a ver com pagamento de TCMD, tem a ver com pagamento de credores, de impostos residuais. Existem muitas coisas envolvidas no inventário. Se eu pego esse imóvel e eu já ataco ele por uso capião, o uso capião é uma aquisição originária da propriedade. Então, tudo aquilo, todas essas pendências do imóvel, todos os credores desse imóvel não vão receber nada. Vou ficar a ver navios. Então, é muito arriscado você atacar um imóvel diretamente por uso capião, porque vai ter muita gente que vai ser lesada com esse imóvel passando diretamente. Isso é real. Isso serve para todas as regras, tá? Por isso que eu sempre falo, ó, primeiro faz o inventário para depois pensar no uso capião. Porque dá dor de cabeça. Porque dá dor de cabeça no futuro e o juiz pode negar só o uso capião. Por isso, vamos fazer logo o inventário para efetuar essa sessão, efetuar essa transmissão, que consequentemente será no futuro resolvida através, talvez, de uso capião ou outra medida. Se por um acaso já tinha registro em nome dos pais, já transmite diretamente. Já transmite diretamente esse imóvel. Já tem a transmissão direta desse imóvel. Porque entender esses casos de regularização de imóveis é dever de todo advogado. Eu falo para você com a maior certeza do mundo. Essa premissa eu tenho desde o momento que comecei aqui no portal que advogado a trabalhar com inventário, com regularização de imóveis. Meu amigo e minha amiga, em algum momento da sua carreira, você vai lidar, todo advogado e advogada vai encontrar um imóvel de alguma maneira preso no inventário. Às vezes você está fazendo algo bem distante, mas tem um imóvel preso no inventário, vai ter um imóvel que está conectado no inventário, um imóvel de terceiro, um imóvel em execução. É real. Essa é a grande realidade da advocacia. Você vai encontrar em algum momento da sua carreira imóveis presos em inventários de alguma forma, conectados ao inventário que não foram transmitidos, não foi feito o inventário, está preso na execução, está executando a empresa que estava em nome de fulano e tal. Isso é a grande realidade. Isso a gente enfrenta há muito tempo e vocês que estão entrando na advocacia ou já estão nessa linha de frente aqui, já sabem muito bem disso. Vocês vão se deparar com imóveis relacionados ao inventário. Isso é uma das maiores certezas que eu posso lhe dar na advocacia. E para você que ficou até agora comigo, eu tenho algumas perguntas. Como está a sua posição na advocacia? Você está no meio dos advogados que estão aproveitando as boas oportunidades no mercado? Você está deixando dinheiro na mesa por não atuar em uma área pouco explorada na advocacia? Falta-lhe experiência prática para atuar na regularização de imóveis advindos de inventário?
Tem dificuldades enquanto aos procedimentos cartorários e as dinâmicas que você precisa lidar com o processo de inventário? Tem dificuldades em precificar e cobrar os seus honorários advocatícios nesse procedimento? Gostaria de ter alguém ao seu lado experiente para poder te ajudar dentro de uma das áreas mais interessantes e também complexas da advocacia? Você deseja mudar definitivamente sua advocacia e ganhar grande espaço no mercado hoje? Saiba de uma coisa, eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar através de uma metodologia que eu criei e já foi validada por mais de 15.400 advogados. A nossa metodologia, ela contempla o curso sobre regularização e venda de imóveis de inventário, um acesso exclusivo ao portal do aluno para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo e uma consultoria estratégica para o seu caso concreto. Dentro do nosso curso você vai aprender os estudos avançados sobre posse, sobre propriedade, em 9 videoaulas incríveis. Irá aprender toda a diferença, o que segmenta uma, como segmentar uma posse, como segmentar uma propriedade, o que fazer diante de cada um desses cenários. Você vai aprender como lidar com aquisições e negócios com imóveis de inventário. Quais são as possibilidades? Como atuar na regularização diante de cada cenário de imóveis derivados de aluguel, adjudicação compulsória, cessão de direitos hereditários, dentre tantos outros. Uso capião de imóveis de inventário. Uma das coisas que mais conversamos aqui hoje foi sobre como está utilizando a uso capião em alguns cenários. Você vai aprender na prática como trabalhar com a uso capião para regularizar imóveis que estão presos no inventário, são derivados do inventário, como fazer isso da maneira certa para não tomar improcedência. Matrícula do imóvel. Pessoal, mais importante do que vencer essa primeira parte de inventários é lidar com as consequências desse ato. Como é que eu vou estar lidando com o imóvel? Como é que eu faço um desmembramento, um desdobramento, uma fusão, uma agregação de imóveis, loteamento? Como é que a gente vai estar lidando com esses cenários que muitos de vocês sequer ouviram falar ou lidaram na prática? E ações imobiliárias. Como manejar as principais ações imobiliárias? Como procedimento de dúvida registral? O cartório está tendo problema com você, o que é que a gente faz? Uma reivindicatória, como lidar com isso, retificação e tantas outras ações exclusivas de seara imobiliária, tão importantes para quem lidar com regularização e quem lidar com cartório de registro de imóveis. Dentro do nosso curso, você terá acesso a petições iniciais de todos os procedimentos apresentados, modelos de documentos utilizados na regularização de imóveis, passo a passo de todos os trâmites processuais apresentados, mapas mentais dos procedimentos, videoaula de todos os trâmites processuais e procedimentais e, acima de tudo, um compromisso de constante atualização. Lembrando que você vai ter acesso vitalício ao nosso curso, ou seja, você pode acessar quando e quantas vezes você quiser, assim como tirar todas as suas dúvidas no portal do aluno a qualquer momento comigo. Você vai ter acesso a todas as atualizações que fizermos no curso. Lembrando que os nossos conteúdos eles são voltados para a prática jurídica. Agora eu gostaria de destacar os nossos diferenciais de mercado. Primeiramente, a partir de agora você não está mais sozinho ou sozinha. Eu, professor Elisaldo Farias, estarei disponível para responder todas as suas dúvidas diretamente no portal do aluno. À medida que você for assistindo as aulas e as dúvidas forem surgindo, basta registrar lá, que logo em seguida eu pessoalmente estarei respondendo. Sim, todas as suas dúvidas serão respondidas, sejam casos concretos ou qualquer outra dúvida. Com exclusividade. E apenas enquanto eu estiver online, vocês vão ter acesso a algo inédito, que é a nossa consultoria estratégica para o seu caso concreto. Se você está para ter reunião com o seu cliente, está para entrar nessa área de regularização de imóveis, já tem um processo de regularização de imóveis, está com algum problema, o juiz despachou que você não soube lidar com esse despacho, está com caso real, histórias reais, está com problemas na família relacionados à regularização de imóveis, essa oportunidade é única. Eu vou dar para você uma sessão ao vivo, através de videoconferência mesmo. Iremos ficar na plataforma Zoom, ao vivo e a cores. Será um momento para juntos analisarmos o seu caso concreto, o seu processo, sua dificuldade ou qualquer dúvida relacionada à regularização de imóveis. Juntos, eu e você.
iremos montar a melhor estratégia processual para o seu caso. Sentaremos e conversaremos e resolveremos na prática esse seu problema, esse seu caso concreto. Somos a única empresa no mercado que não entrega apenas um curso, e sim um verdadeiro acompanhamento, onde o aluno ele tem suas dúvidas respondidas diretamente por mim, o professor Elicelto. Além do curso com 5 módulos, possibilidade de tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, consultoria estratégica para o seu caso concreto, eu reservei alguns bônus incríveis. O primeiro deles é o curso sobre contratos em espécie. Pessoal, é imprescindível lidar com contratos quando a gente está lidando com o inventário, com os campeão, seja compra e venda, doações. E na prática, eu vou estar te ensinando como segmentar essas espécies de contrato que vão te acompanhar ao longo de toda a sua carreira. Descomplicando os primeiros passos de uso campeão, eu criei de forma inovadora um método identificador para construir a sua primeira ação de uso campeão. Como é que eu sistematizo a minha primeira ação de uso campeão? Desde a reunião inicial com o seu cliente até o peticionamento. E você vai ter acesso ao Descomplicando os primeiros passos de uso campeão, algo que eu criei com muito amor. Curso sobre honorários advocatícios. Mais do que entender como fazer isso, você precisa saber como cobrar. Você está lidando com um procedimento que tem muitos atos. Quais os fatores influenciam no seu preço? Como lidar na prática com esses fatores? O que muda? O que não muda? Você vai ter acesso a isso dentro do meu curso sobre honorários advocatícios. Curso sobre alvarás judiciais no processo de inventário. Gente, isso é algo que eu estou fazendo exclusivamente para agora. Quem lidar com o processo de inventário e regularização de imóveis de inventário vai saber o quão importante é o instrumento dos alvarás. Alvarás para venda de bens, transmissão de bens, venda de veículos, transmissão de veículos, saco de valores e tantos outros atos. Quem está comigo agora vai ter acesso a esse bônus 4. O curso sobre alvarás judiciais no processo de inventário. Curso sobre ações processórias. Gente, entender reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, é regra de procedimento para você que deseja entrar na regularização de imóveis, na sistematização de posses. E agora, exclusivamente para hoje, você vai ter acesso ao curso sobre ações processórias. Lembrando que nós damos garantia incondicional. Significa que o risco ele é 100% nosso. Se por qualquer motivo você não gostar do conteúdo, dentro de até 7 dias, basta me enviar um e-mail que eu irei devolver 100% do seu investimento. Dessa forma, o risco ele não fica mais com você, e sim comigo. Eu estou tirando o peso dessa decisão dos seus ombros e estou trazendo para os meus ombros. Eu faço isso porque eu confio fortemente no que eu estou te oferecendo e acredito que vai te ajudar. Assim como ajudou milhares de colegas advogados e advogadas, assim como você, que decidiram dar um passo dentro do universo da regularização de imóveis de inventário e hoje colhem os seus frutos, colhem os seus lucros, colhem seus honorários, colhem seus sucessos dentro desse universo que para muitos foi um grande divisor de águas. Seja você a transformação que tanto deseja. E meus amigos, curso de regularização e venda de imóvel e inventário com acesso vitalício. Só ele custa R$ 997. Preste bastante atenção. Uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto. Só essa sessão custa R$ 3.000. O acesso ao portal do aluno, comigo, professor Elicelton Farias, para você tirar todas as suas dúvidas. Só esse acesso custa R$ 1.200. Curso sobre contratos em espécie. Só esse acesso custa R$ 395. Descomplicando os primeiros passos da uso campeão. Só esse curso custa R$ 487. Curso sobre honorários advocatícios. Só esse curso custa R$ 395. Curso sobre alvarás judiciais no processo de inventário.
Esse curso custa a monta de R$ 480. Curso sobre ações possessórias. Só esse curso custa R$ 597. O valor total desses itens custa R$ 7.551. Mas exclusivamente agora. E a nossa equipe vai estar colocando o link no chat. Nesse exato momento. Você vai ter a chance de ter todos eles com desconto de mais de R$ 6.800 por apenas R$ 69 ao longo de um único ano. Com acesso vitalício e direito a todas as atualizações. Eu estou te dando um desconto de mais de R$ 6.800 nesse exato momento. Para você ter o curso de regularização de imóveis de inventário, uma sessão de consultoria estratégica, acesso ao portal do aluno, curso sobre contratos em espécie, descomplicando os primeiros passos de uso capião, curso sobre honorários advocatícios, curso sobre alvarás judiciais no processo de inventário e curso sobre ações possessórias. Apenas agora eu estou te dando desconto de mais de R$ 6.800 e agora, por R$ 69 ao longo de um único ano, você vai ter acesso vitalício a todos eles com direito às atualizações que nós fizemos. É para agora, corre, já garante a sua vaga, que esse é o momento. Meus amigos e minhas amigas, voltamos aqui à nossa conversa, voltamos aqui ao nosso diálogo, porque agora vamos iniciar o bate-papo. Já iniciamos toda essa sistematização e iremos continuar com vocês. Por quê? Porque agora é a hora das perguntas e respostas. Mandei vocês anotarem, organizarem. Então, esse é o momento de você trazer sua dúvida, trazer seu questionamento, seu caso concreto, que eu vou estar respondendo ao vivo e a cores aqui mesmo. Então, chegou o momento. Quem já for correndo, já corre. Já garante sua vaga no curso de regularização de imóveis de inventário. Faz muito tempo que nós trazemos essa super condição. Foi algo muito planejado. Vim aqui para o bate-papo, preparar tudo isso para vocês. Então, a oportunidade é para aqui e para agora. Já corre, já garanto que eu estarei respondendo os meus queridos colegas, meus amigos aqui. Vamos lá. Doutor Nivaldo Clementino da Silva. O senhor Newton Batista abriu a empresa Batista Santos Limitada. No andamento da empresa, ele adquiriu 4 imóveis e colocou em nome da empresa. Por um acaso, ele veio a falecer. Não é isso, doutor Nivaldo? Com o falecimento do senhor Newton, pessoal, muito prudente esse primeiro questionamento, até para regularização, e fica uma dica também para inventários. Quando nós estamos lidando com inventários e regularizações futuras de imóveis de empresa, a gente precisa só dividir os momentos que as coisas são feitas, tá? Eu preciso que vocês primeiramente efetuem a transmissão, efetuem a dissolução dessa empresa. Com a dissolução dessa empresa, nós iremos seguir para trazer esses imóveis para o processo de inventário e posteriormente seguir todos esses passos que a gente já viu, que é a divisão, a transferência de posse, de propriedade e todos os demais itens. Então, primeiro a gente dissolve a empresa, depois seguimos. Doutora Sofia, não esqueça da minha pergunta. Pessoal, é uma das coisas mais importantes. Quem foi fazendo as dúvidas ao longo da aula, eu peço que repitam aqui embaixo, que até o YouTube ele vai cortando muitos questionamentos e muitas dúvidas que vocês estão fazendo. Então, estou dando total prioridade a quem está perguntando exatamente agora, que eu já estou respondendo. Muitas dúvidas feitas ao longo da aula, por ser muitos comentários, o YouTube retira um pouco, sabe? Então, pode perguntar novamente, que eu estarei respondendo com o maior prazer do mundo. Doutor Aguinaldo de Paula. Professor, eu posso fazer inventário da posse? Resiste-se no cartório de imóveis? Olha que pergunta maravilhosa. Que coisa. São duas perguntas que valem uma atenção toda especial para vocês, uma realidade que vocês vão enfrentar. Primeira delas. Professor, eu posso fazer inventário de posse? Sim. Isso é algo extremamente batido na jurisprudência. Inclusive, recentemente, o próprio STJ fez isso. Eu escrevi artigo, já gravei vídeo, já falei tudo sobre isso. Então, sim, é possível
inventário de posse normalmente, sem dor de cabeça, sem choro nem inverno? A segunda pergunta do nosso querido amigo Agnaldo foi a seguinte: mas professor, me tira outra dúvida aqui. Esse imóvel ele vai se registrar no cartório de registro de imóveis? Tem como registrar isso no cartório de registro de imóveis? Olha só, doutor Agnaldo, entenda uma coisa. Se o falecido tinha esse imóvel na condição de possuidor, quando ele morre e esse imóvel é transmitido no inventário, essa condição de possuidor não vai mudar. Essas novas pessoas, sejam os herdeiros, sejam um terceiro, irão receber sim esse imóvel, irão, mas na igual condição que ele foi transmitido. E qual foi a igual condição que ele foi transmitido? Na condição de possuidor. Entendeu? Então, na condição de possuidor, esses novos herdeiros irão receber o imóvel. Só que possuidor, ele não pode registrar o imóvel diretamente no cartório de registro de imóveis. O possuidor fará o quê? O possuidor demandará o respectivo registro. Ele precisa tomar medida para que seja feito esse registro. Que seja uma adjudicação compulsória, que seja um uso capião, que seja um alvará, que seja exigir a própria escritura pública e o registro direto do vendedor do imóvel. São medidas que ele tem que tomar agora. A condição do possuidor não vai mudar ao longo do processo de inventário. Dr. Luzier José Gonçalves. O inventário extrajudicial, depois de pronto, deve ser registrado onde? Muito boa pergunta. Pessoal, o inventário extrajudicial, ele combina com uma escritura pública, tanto que a gente chama de escritura pública de inventário extrajudicial. Nessa escritura pública vai estar o formal de partilha. Se, doutor Luzier, nessa escritura pública tá lá constante os bens imóveis, bem como móveis, como carros e afins, aí você vai para os respectivos órgãos. Bens imóveis, eu pego essa escritura pública e levo até o cartório de registro de imóveis para registrar na matrícula do imóvel essa escritura pública, que agora é um formal de partilha de inventário extrajudicial. De igual forma, eu comunico ao Detran, de igual forma, eu posso sacar valores com base nessa escritura pública do inventário extrajudicial. Eu vou seguir com elas, com as outras medidas relacionadas a essa escritura pública, para que venha a ter acesso a esse patrimônio. Vamos lá. Doutora querida Sofia. Agora sim, doutora Sofia, vamos lá. Doutor, o meu pai faleceu e deixou a casa onde moro com minha mãe, que tem Alzheimer. Muito bem, o pai faleceu. Minhas irmãs construíram no mesmo terreno. O que devo fazer para garantir o meu direito? Meu pai faleceu e deixou uma casa onde eu moro. Nesse inventário, a primeira pergunta que você precisa ter em mente, por isso a importância até da nossa sessão de consultoria estratégica para a gente sentar e poder conversar passo a passo disso aqui. Mas entenda, se foi feito o inventário, você recebeu pelo menos parcela desse terreno. Se não foi feito, o que você pode fazer com suas irmãs? Sentar hoje, se tem registro esse imóvel, suas irmãs já são possuidoras de uma parte e de outra, vocês acordarem um negócio jurídico de doação ou compra e venda mesmo, desses imóveis, os que estão no nome delas, os que estão no nome da sua irmã. Ou esperar, de fato, o falecimento da sua mãe e no bojo desse processo de inventário, sistematizar essa partilha entre sua mãe e suas irmãs. Tem uma coisa, doutora Sofia, que vale muito a sua observação, pessoal, e vale para todo mundo que está aqui, tá? Isso aqui vale para todo mundo, não é só para a doutora Sofia. É muito comum, principalmente você encontra isso em cidades menores, até aquela cultura dos pais ficarem, dos filhos ficarem muitas vezes nas asas dos filhos, que tem um terreno dos pais, e os filhos vão construindo, ou pelo menos um filho vai construindo ali ao longo desse terreno. É mais ou menos o caso dela. Tem a casa dos pais, que vai lá e uma filha constrói uma casa aqui. Constrói ali um prédiozinho. Constrói bens nesse terreno. Quais são as alterações e quais são os riscos que a gente tem? Os primeiros riscos são que lá na frente os irmãos possam vir brigar por esse terreno, que até então foi cedido. Só que o Código Civil, o primeiro aspecto, ele dá uma proteção para esses terrenos onde a própria construção tem um valor superior à obra. Porque esse construtor, no caso, um exemplo, doutora Sofia, teria direito, de fato, a esse terreno, por ela ter feito uma construção maior, devendo pagar para os outros irmãos só o valor do terreno. No processo de inventário, eu opto por tomar outras medidas que facilitem essa vida. Isso depende muito de cada caso, pessoal. É de fato mesmo, cada caso. Que é o quê? Eu estou com um processo de inventário, tem construções ao longo desse terreno. O que eu opto?
por fazer? Eu opto por extrair esse imóvel que está construído para essa filha e já deixar essa parte de imóvel, essa parte de bens para essa filha que já construiu. Por quê? Para evitar confusão, para evitar ter que muitas vezes, sei lá, derrubar a casa que já foi construída, que já tem filhos, netos. Eu já resguardo para ela essa parte do imóvel e oferto para os outros herdeiros que não construíram outras partes do imóvel. É uma forma mais prudente de você evitar que as situações anteriormente constituídas sejam desconstituídas, evitar mais confusão do que já tem e tentar levar da melhor forma possível. Inclusive, muitas vezes o cliente pode até ficar obrigado a pagar a dívida em prestações. Isso são estratégias que a gente trabalha dentro da partilha. São estratégias que nós trabalhamos dentro da partilha, evitando essas inconsistências. E pessoal, um recado muito importante. Temos 10 minutinhos para encerrar aqui o nosso encontro. Então, você ainda que está se decidindo, corre, que dentro de 10 minutos nós vamos encerrar aqui a nossa oportunidade, o nosso encontro. Você não vai ter mais chance de ter acesso a essa oportunidade que nós preparamos dentro do curso de regularização e venda de imóveis no inventário. Eu vou mostrar para vocês agora algo muito bacana que nós temos aqui, que é o nosso querido portal do aluno. Pessoal, esse aqui é o portal do aluno. Na medida que vocês vão assistindo todas as aulas, eles ficam aqui todas as aulas dos modos estudos da posse, negociação de bens do inventário, uso capião, deliberações sobre matrícula do imóvel, ações imobiliárias. À medida que você for assistindo às aulas, logo abaixo dela, só seção de direitos hereditários, temos 3 aulas. Vai ter o espaço reservado para comentários. Olha só, nesse espaço reservado para comentários, você pode fazer a sua pergunta e todas elas, olha aqui comigo, todas elas são devidamente respondidas. Eu tenho um compromisso enquanto professor para com vocês. Eu reconheço muito bem que regularização de imóveis é um tema sensível, é um tema que demanda o auxílio de alguém, demanda pegar na sua mão. E aqui, no curso de regularização de imóveis, eu faço isso com o maior zelo e prazer do mundo. Todas as perguntas dos colegas advogados respondidas. Vamos carregar mais aqui? Todas elas, em todas as aulas, devidamente respondidas. Pois eu sei da minha responsabilidade e eu sei o quanto isso pode resultar no sucesso de vocês. Então saiba, todas as dúvidas que vocês tiverem serão devidamente respondidas por mim, como vocês estão vendo aqui já na área do aluno. Todas respondidas de colegas advogados e advogadas, muitos desses que vocês acabaram de ver logo aqui abaixo, que decidiram dar esse passo no universo da regularização de imóveis, estão colhendo seus frutos. Muitos de vocês sequer viram essa matéria na faculdade, não é de uma graça. Eu não vi essa matéria da faculdade. Salvo engano, não é obrigatório o direito cartorário e é uma das coisas que você vai mais enfrentar na prática. Mais enfrentar problemas com imóveis, problemas com cartório, problemas com regularização. Isso é uma das maiores realidades que vocês, advogados e advogadas, irão se deparar na prática dos imóveis de inventário, irão se deparar na regularização de imóveis de inventário. Deixa eu ver mais aqui, mais questionamentos dos meus queridos. Doutora Naira Knaue perguntou o seguinte: professor, e se a área foi imensa e os filhos dividiram e uma casa vendeu a sua parte? Quem comprou esse pedaço não tem RGI. Nesse pedaço, todos os outros. Contra quem será a ação? Contra quem será a ação? Poderá trazer tantos os filhos, doutora Naira, pressuponho que o senhor esteja falando da uso capião, poderá trazer tantos os filhos para esse imóvel, como poderá trazer o próprio proprietário. Você poderá trazer o proprietário desse imóvel sem problema nenhum e os confrontantes. Isso é algo muito comum quando a gente tem lidado com esses processos de uso capião. Doutor Lindomar Costa. Professor, um cliente, ele me procurou. Uma cliente. O esposo dele faleceu, deixando imóvel, só tem um recibo. Sendo que o proprietário não quer ceder os documentos para a transferência do imóvel e não quer ir no cartório. O que eu posso fazer? Essa ação tem nome e endereço e nós trabalhamos no curso do módulo 2, doutor Lindomar. Trata-se da ação de adjudicação compulsória. Se ela não quer ir pelo amor, ela vai pela dor. Você vai entrar com ação de adjudicação compulsória, ela será intimada por mandado, se não até mesmo busca e apreensão de documentos, terá a oportunidade
você terá a oportunidade de executar, né, de tomar parecer esse documento para que de fato seja adjudicado esses imóveis. Para que de fato seja adjudicado esses imóveis. Doutora Sofia, nesse curso vou aprender do zero, preciso de alguém que pegue na minha mão. Doutora Sofia, a senhora não só vai, como eu posso lhe provar nesse exato momento aqui, ao vivo e a cores. Todos esses alunos. Eu estou pegando na mão de todos eles agora mesmo. Doutora Sofia, a senhora vai ter, de forma bem objetiva para todos que estão me ouvindo aqui. Primeiramente, acesso à minha pessoa na área do aluno, como eu acabei de mostrar. Abaixo de todas as aulas tem espaço chamado comentários. Assim que termina essa aula aqui, eu já vou para a área do aluno para estar recebendo todo mundo que chega lá, já estar recepcionando essas pessoas, já estar respondendo as dúvidas, inclusive suas, se for o caso. E todas as dúvidas eu respondo. Sem falar, pessoal, que vocês vão ter uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto. Doutora Sofia, se é a oportunidade de a gente não ficar aqui pelo chat, mas ao vivo e a cores, conversando por videoconferência, resolver o seu problema, o seu caso concreto, problema de família, né, doutor Lindomar, que acontece muito, e a gente está resolvendo nesse exato momento. E lembrando, temos 5 minutinhos para encerrar o nosso encontro. Dentro de 5 minutos, encerramos o nosso encontro e não será dada mais a oportunidade de vocês adquirirem o nosso curso de regularização e venda de imóvel e inventário com essa super oportunidade que nós trouxemos para hoje. Preparamos com muito carinho para todos os alunos que adquirirem o curso hoje. Vamos seguir o jogo aqui no bate-papo, perguntas e respostas dos meus queridos colegas. Deixa eu ver mais aqui. Doutora Dilma Rios. Professor, com o recibo, mas com matrícula do cartório de imóveis, posso dar entrada no inventário ou preciso da escritura? Muito boa pergunta, doutora Dilma. Veja só, se a senhora só tem o recibo, infelizmente a senhora ainda não tem a propriedade, a senhora só tem a posse. Entenda só, pessoal. Qual é o procedimento natural de uma transmissão propriedade de um bem? É efetuar a escritura pública de imóveis acima de 30 salários mínimos. Eu faço a escritura pública de transferência desse bem e, consequentemente, eu vou lá e registro essa transferência no cartório de registro de imóveis na matrícula do respectivo imóvel. Esse é o procedimento natural. Qualquer coisa que fuja desse procedimento natural de escritura pública de imóveis acima de 30 salários mínimos e, consequentemente, o registro no cartório de registro de imóveis não se trata de propriedade, se trata apenas de posse. Qualquer procedimento que fuja dessas regras, qualquer procedimento que fuja dessa realidade, trata-se apenas de posse. Tem a ver tão somente com a posse do imóvel. Logo, vocês não poderão registrar diretamente. Agora, claro, doutora Dilma, sem problema nenhum, a senhora pode trazer dentro do inventário sem problema nenhum. Doutora Silmara Saidel Silmara. Professor, mas a doação de ascendentes para descendentes, o CC requer autorização, como fica neste caso? Doutora Silmara, o Código Civil ele requer autorização na compra e venda. Na doação não é necessária autorização nenhuma. Agora, qual é a contrapartida? A contrapartida é que lá na frente, quando nós estivermos diante de um respectivo inventário, se faz necessária a colação. E pessoal, regularização de imóveis de inventário é recheado de pequenos percalços, é recheado de situações, de casos X, de casos Y, de variações. Essa é a realidade de regularização de imóveis de inventário que eu trouxe já para vocês hoje, já para vocês se habituando com isso que vocês vão enfrentar na prática. Eu estou trazendo para vocês a oportunidade de ter um curso sobre regularização e venda de imóveis de inventário. E não só isso. Ter acesso diretamente à minha pessoa. Acesso a uma consultoria estratégica para o seu caso concreto. O que eu quero de vocês é um passo. Sabe, pessoal, a gente tem que andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, voar com quem quer voar. Esse valor é infinitamente inferior a uma pizza. Qualquer pizza que você come por mês é maior que esse valor. A um almoço, menos que um cafezinho por dia. Qualquer desses valores é superior. Então, se você, de fato, está disposto a isso, a ter uma transformação na sua carreira, imagine você regularizando os imóveis do seu cliente, não cometendo barbeiragens numa seara que é muito sensível a barbeiragens pelos advogados e advogadas. É registrar o imóvel do seu cliente.
É conseguir resolver os seus problemas e se tornar uma referência dentro de uma das áreas mais comuns e mais cheia de percalços que existe na advocacia, que é a regularização de imóvel e inventário. Se você não está disponível ou disposto a pagar R$ 69 por mês, então, meu amigo e minha amiga, eu acredito que esse não é o melhor ambiente. Você não está disposto a dar esse passo. Infelizmente, eu não tenho como lhe acompanhar. Você vai ter que seguir essa jornada sozinho ou sozinha. O passo mínimo que você precisa dar é esse. Estou disponível a pegar na sua mão, fazer videoconferência, a responder na área do aluno. Estou te entregando 5 bônus incríveis escolhidos a dedo para complementar a sua advocacia na regularização de imóveis. Se você não está disposto a dar espaço, então esse talvez nem seja um ambiente. É melhor você até procurar outra área. Essa é uma das nossas últimas chamadas. Já vamos encerrar e você não terá mais oportunidade de ter todas essas condições que preparamos para agora. Curso de regularização de imóveis de inventário, consultoria estratégica, acesso ao portal do aluno e 5 bônus incríveis escolhidos a dedo. Mas isso é exclusivamente para agora. Deixa eu colocar aqui mais questionamentos. Deixa eu ver meu... Doutora Sofia, vai ficar salvo. Excelência, essa aula é para quem tem acesso ao nosso curso. Quem já tem acesso ao curso terá a oportunidade de ter a gravação de nossos encontros, inclusive que nós fizemos aqui. Doutor, que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui, doutor Yoshi, está nos acompanhando desde o início de nossa conversa. E pessoal, 2 minutinhos para encerrarmos essa oportunidade. Dentro de 2 minutos, nós vamos encerrar aqui a nossa conversa. Essa é a última chamada, os últimos minutos para você ter o curso de regularização e vendas de imóvel de inventário, uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto, acesso ao portal do aluno para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, curso sobre contratos em espécie que vocês vão enfrentar na prática, lidar com direito, lidar com contrato, compra e venda, com doações, descomplicando os primeiros passos de uso capião, curso sobre honorários advocatícios, curso sobre alvarás judiciais no processo de inventário, curso sobre ações possessórias. Gente, é tão comum, uma das coisas que você precisa estar lidando com isso, trabalhar com ações possessórias dentro de um processo de inventário. Porque muitos inventários, foi até bem discutido hoje, estamos lidando com posse. Estamos lidando com posse. Quando nós começamos a lidar com esse cenário de posse, é muito suscetível a porta dos herdeiros ser invadida, ser tomada. É muito suscetível a isso. Então, as ações possessórias é um dos instrumentos mais aplicáveis na prática de uma regularização. Um dos instrumentos mais aplicáveis. Por quê? Porque eu vou estar lidando ali com a reintegração de posse, com a manutenção de posse, com o interdito proibitório. Vou estar protegendo o patrimônio dos herdeiros propriamente dito antes da expedição de formal de partilha. Porque, entenda comigo uma coisa, inclusive é uma das nossas maiores premissas do acesso vitalício ao nosso curso. Eu entendo, gente, perfeitamente, com a regularização do imóvel, pode durar 6 meses. Mas eu entendo que ela também pode durar 2 anos, 3 anos. Por isso, o nosso curso não tem isso, não é pegadinha não. Daqui a 6 meses você precisa pagar mais, você precisa renovar a sua escritura. Não tem isso não. Você comprou, o curso é seu. O seu acesso é vitalício. Iremos agora trazendo novas atualizações, novas aulas, novas jurisprudências. Você não vai precisar pagar mais nada por isso. O curso é seu. Veio nova aula, você já vai ter lá acesso à nova aula, à nova jurisprudência, novos temas, sem precisar pagar mais nada, por um motivo bem simples. O seu acesso, ele é vitalício. Você não precisa pagar mais nada por isso. Inclusive, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas. O seu acesso ao portal do aluno para tirar dúvidas não vai ser retirado, não. Você vai poder perguntar, trazer os seus casos concretos, trazer suas visões. Principalmente, como eu estou falando aqui desde o início, numa área tão sensível a isso, que é a regularização de imóveis de inventário. A regularização de imóveis de inventário. O inventário em si, muitas vezes, já é um grande desafio. Eu sei o que é isso, eu lido com milhares de alunos de nosso outro curso, que é sobre inventário, e está regulando bens, lidando com os bens que vêm desse inventário,
É um tema extremamente delicado. É um tema extremamente delicado. Por quê? Porque são muitas coisas envolvidas, tanto na seara do inventário, quanto da questão da propriedade, quanto da questão da posse. São muitas coisas envolvidas, quanto das próprias tratativas de um cartório de registro de imóveis. Todas essas sensibilidades vocês estarão sujeitos e vocês enfrentarão na prática. Vocês enfrentarão de verdade na prática. Deixa eu ver mais aqui, quem está perguntando. Doutora Carla Glenda, eu estou iniciando, estou procurando o meu nicho. A advocacia extrajudicial é uma boa opção. Doutora Carla, isso é muito, muito bacana a sua pergunta. A advocacia extrajudicial é uma das melhores opções. Só que a advocacia extrajudicial demanda uma coisa muito específica. É isso que eu quero passar para vocês. Demanda um conhecimento prático muito, muito grande. Porque o que eu sempre falo para os meus alunos? Olha, na seara judicial, você tem como se, embora errar seja muito ruim, você ainda tem uma certa abertura para erros na seara judicial. Por quê? Se errou, você pode pedir ao juiz mais prazo, você pode apresentar uma petição suplementando os dados, você pode pedir ao juiz alguma medida e o juiz naturalmente vai concedendo. Na seara extrajudicial, não. Qual é a grande vantagem e desvantagem ao mesmo tempo? A grande vantagem é que tudo depende de você. Se você tem conhecimento dos procedimentos, se você tem conhecimento da documentação, se você sabe como resolver, pelo fato de só depender de você, você vai conseguir resolver tudo de uma forma rápida e colher os frutos e honorários advocatícios de uma forma muito rápida também. Essas são uma das coisas mais sensíveis que nós temos na seara extrajudicial. Aos meus amigos e minhas amigas que estiveram comigo ao longo do nosso bate-papo, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana. Tenham todos uma ótima tarde, resto de dia. Espero vos reencontrar em outras oportunidades. Meus amigos, foi um prazer tê-los comigo. Até uma próxima. Eu só gostaria de lembrar uma coisa, que a última chamada, o link vai estar aqui na descrição. Então, para você que ainda está em dúvida, ainda está pensando, o link vai ficar na descrição. Clica agora, se inscreve e vem comigo. E, de fato, até uma outra oportunidade.